Biologia. Vamos seguir no nosso conteúdo, força na peruca. Espero que todos estejam bem, né? Vocês estão me escutando direitinho? Tá tudo certo aí? Hoje voltei pro estúdio original aqui, ó. Aê, estão me escutando direitinho. Legal. Turma, hoje o tema, então, é mitose, tá? E se der tempo, a gente já entra na meiose. Quem está acompanhando as aulas lá no Instagram sabe que a gente já deu meiose semana passada. Bom dia! Beleza, bom dia. Então, a gente já terminou meiose lá no Instagram, quinta-feira, tá? Então, quem está nos acompanhando lá está mais adiantado. Quem está nos acompanhando só aqui no Pau Talk, nós estamos na mitose. Essa semana eu recebi algumas perguntas para a gente poder fazer uma aulinha mais legal aqui, né? Então a gente vai tirar algumas dúvidas ao longo dessa aula, tá? Principalmente, como o pessoal lá do Instagram já está um pouquinho mais adiantado, a gente tem que frisar mais as diferenças dos processos, tá? A diferença entre a mitose e a meiose. Acho que talvez isso tenha ficado um pouquinho na dúvida da galera, tá? Vamos começar. A mitose, turma, por definição, ela é uma divisão multiplicadora. Ela vai multiplicar as células. Ela faz com que o indivíduo cresça, com que o indivíduo se desenvolva. Por exemplo, quando tu tem algum tecido lesado, a mitose ela vai reparar esse tecido, tá? Então a mitose, o símbolo dela é um M com ponto de exclamação. Isso significa dizer o quê? Que eu estou multiplicando o número de células. Certo? Por exemplo, quando ocorre a fecundação, tá? O espermatozoide e o óvulo fecundam e formam a célula ovo, que é o zigoto, minutos depois já ocorre a primeira divisão celular, já ocorre a primeira mitose formando 2 blastômeros. Certo? E assim sucessivamente. Tu vai formar 4, 8, 16, 32, 64, até chegar na mórula. Certo? E aí tu começa a ter as etapas da embriologia. Então a mitose faz com que o embrião se desenvolva, faz com que a minha planta, com que o meu bichinho se desenvolva, com que os fungos formem as suas hifas. Tá? Isso é mitose. E aí eu vou ter uma célula diploide ou eu vou ter uma célula haploide. Tanto faz. A mitose, como ela é multiplicadora, ela acontece tanto com células diploides quanto com células haploides. Então, uma célula mãe vai formar 2 células filhas idênticas, iguaizinhas, certo? Essa que é a moral. Eu vou ter uma célula mãe formando 2 células filhas. Então, é uma progressão geométrica sempre de razão 2, tá? Sempre de razão 2. A gente sabe que uma bactéria, ela se divide a cada 20 minutos, se tu der condições para ela. Tá? A cada 20 minutos, uma bactéria sofre uma divisão, uma bipartição. Então, se a gente pensar nisso, em 1 hora ela formou 8 bactériazinhas, certo? Porque é uma progressão geométrica, é uma divisão celular que vai sempre multiplicando por 2 o resultado anterior, certo? Então, multiplicação celular, desenvolvimento dos embriões e reprodução de alguns unicelulares. Essa é a grande moral da mitose. E aí a gente vai ter que prometer para a Ana que a gente vai telefonar para ela. Ó, prometa Ana telefonar. Lembra dessa brincadeira para a gente decorar a sequência das fases. Então, tu tem a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. As 4 fases. E o mais legal, cara, é que aqui na mitose, tu vai ter o resultado idêntico. Então, tu tem uma célula mãe, vamos supor que tenha 8 cromossomos. 2N igual a 8. Então, o resultado vai ser 2 células filhas, 2N igual a 8. Mas como é que tu tira essa ideia de por que fica o mesmo número cromossômico? Então aí, para começar a aula de hoje, né, pegando essa introduçãozinha que eu estou dando aqui, vamos voltar naquele gráfico da intérfase que a gente analisou na semana passada. Vamos olhar o gráfico novamente e aí a gente vai começar a entender por que o número de cromossomos fica igual ao final do processo. Então, eu vou dar uma virada na câmera e a gente vai olhar os nossos slides aqui. Vocês estão vendo direitinho o slide? Fala para o tio aí, vocês estão vendo direitinho? Vamos ver aqui se alguém manda alguma resposta. Aê, Camila, obrigado. A Camila é super participativa. Beijo para ti, Camila. Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Deu risadinha aí. Beijo.
Aqui essa aqui é a grande moral. Ó. Deixa eu tentar aumentar aqui o slide aqui. Vamos ver. Ah, agora sim. Agora ficou um pouco melhor. A moral está aqui, ó, no período de intérfase, que é um período que antecede a mitose. A gente tem aqui, ó, o período S. Lembra que a gente discutiu isso semana passada? Semana passada foi tema aqui da minha aula. Esse período S faz com que todo o nosso material genético ele dobre de quantidade. Então tu passa a ter o dobro de DNA. E aí tu começa a entender, por que as células filhas vão ter o mesmo número cromossômico? Claro, porque antes do processo acontecer, todo o material genético duplicou, tá? E não é só todo o material genético que duplicou. Todas as organelas também duplicaram. Todas as estruturas celulares duplicaram. Então volta aqui para o tio, ó. Volta aqui para mim. Então, na verdade, antes de acontecer o processo, aconteceu uma revolução dentro da célula. Então, eu tive todos os organoides duplicados, todo o material genético duplicado, e aí a célula vai entender o seguinte: olha, eu tenho que me dividir, eu tenho que sofrer uma ruptura e formar células filhas. Pô, esse cara quebrou o braço, eu preciso reconstruir o tecido ósseo, né? Eu preciso formar osteoblastos novos. Esse cara rompeu a pele, então ele vai precisar produzir novas células. E aí, cara, a tua célula vai entrar em divisão. Ó, deixa eu te mostrar aqui de novo, ó. Virando a câmera. Muito bem, virando a câmera, olha aqui. Aí vai ter as fases aqui, ó, entrando ao longo do processo, eu vou ter a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Vamos dar uma olhadinha, então, em cada uma das fases. Ó. Vamos começar com a prófase. Prófase é a primeira grande fase da mitose. É uma fase, turma, em que o período de duração dessa fase é muito longo, porque muitos eventos acontecem nesta fase, tá? Essa fase, ela tem como característica principal o início da condensação cromossômica. Então, olha aqui, ó, se tu prestar bem atenção, a cromatina aqui dentro, ela vai passar por um processo de espiralização e de condensação. Então, o filamento de DNA e de estonas vai passar a ficar curto e grosso. A gente diz isso, é condensado e espiralizado. E isso tem um porquê, né? Porque no momento em que a molécula... Deixa eu puxar aqui mais para frente. Agora aqui melhorou. No momento em que a molécula ela fica condensada, ela fica espiralizada, a chance dela perder filamentos, a chance dela perder segmentos, e pensa bem, se ela perder segmentos, ela vai perder informações genéticas. E isso a gente vai chamar de mutação. Isso pode acontecer, mutações e que vão gerar anomalias nessas células. Então, é por isso que o aspecto da molécula tende a ficar mais condensado, para que esses pedacinhos não se desprendam, entendeu? Essa que é a grande moral. Por isso que fica curto e grosso, para evitar erros, para evitar mutações que não sejam vantajosas. Mas lembrando que no futuro a gente vai discutir aqui que mutação é a base da evolução. Então, o indivíduo ele precisa sofrer mutação para que ele possa se transformar. Isso é a base. Então, eu não estou dizendo que mutação é uma coisa sempre negativa. Claro que não. Ela pode ser muito positiva. Mas a célula ela tem esse mecanismo de reparo. Então, pensa comigo. Na prófase, os filamentos de cromatina vão assumir um aspecto bem condensado, tá? E aí tu já pode chamar de cromossomo, tu pode ter o livre-arbítrio de chamar de cromossomo agora. Então, volta aqui para mim. Ó, hoje eu tô querendo aparecer mais que os slides. Então, quando o cromossomo, tu vai ter esse termo cromossomo quando o filamento de DNA tiver condensado e duplicado, certo? Se não tiver duplicado e nem condensado, como é que tu vai chamar? De cromatina, certo? Tu chama de cromatina. Eu espero que tu entenda esses conceitos, tá? Eu comecei da genética lá para minha turma do colégio e
a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é o que é cromossomo, o que é DNA e o que é gene, tá? Porque isso é uma confusão. Lembra que é tudo a mesma coisa, mas é o aspecto que o filamento vai assumir. Por exemplo, quando é que eu chamo de cromossomo? Quando está duplicado e condensado. Quando é que eu chamo de cromatina? Quando está fino e longo e é um complexo, né? Histona e DNA, só, né? E quando é que é gene? O gene é um segmento codificante, é um segmento que vai codificar uma proteína. Então, dentro do cromossomo, eu tenho vários pedacinhos dentro desse cromossomo que vão codificar proteínas, que vão expressar as nossas proteínas, a melanina, a insulina, né, a pepsina, a tripsina, sério? E aí eu vou chamar de gene, que são esses pedacinhos, tá? Então eu quero que fique bem claro aí para ti. Então, turma, na prófase, os cromossomos, eles começam a se individualizar. Vamos voltar para o slide. Vamos voltar aqui, ó. Voltamos aqui para o slide. E aí alguns fenômenos curiosos também acontecem nessa fase de prófase. Primeira coisa que vai acontecer, tu está olhando aqui no desenho, ó, é a duplicação dos centríolos. Sim, os centríolos eles vão se duplicar. Deixa eu mostrar bem direitinho aqui, ó. Os centríolos vão se duplicar e eles vão começar a formar fibras do fuso. Sim, são 3 tipos de fibras que a gente vai ter aqui. Lembra que essa mitose que eu estou te explicando aqui é uma mitose animal, né? É uma mitose que acontece com os animais. Então, vai ter centríolo. Se eu estivesse te explicando uma mitose vegetal, lá de uma angiosperma, não teria esses centríolos, certo? Então, aqui nós temos as 3 fibras. Deixa eu botar o dedinho aqui, ó. As 3 fibras a gente pode começar a observar. A primeira fibra a gente chama de fibra do áster, tá? Essa fibra, ela é uma fibra de orientação. Ela vai dizer para os cromossomos, olha, é para cá que tu tem que chegar, é para esse polo que tu tem que migrar. Então é uma fibra de orientação, tá? Por isso que ela lembra um farolzinho, ela lembra faróis. Ela fica assim, ó, ela fica piscando. Se tu coloca um corante ali específico, tu consegue enxergar direitinho essa fibra do áster. Aí depois tu tem a fibra cromossômica, que são essas medianas assim, ó. E aí elas vão se grudar aos cromossomos na próxima etapa que a gente for estudar aqui na minha aula, tá? Na metáfase. Elas vão se grudar no centrômero do cromossomo, tá? E depois tu vai ter uma fibra longa que vai percorrer toda a célula, que a gente chama de fibra contínua, tá? A fibra contínua, tu consegue visualizar nesse outro desenho aqui, ó. É essa fibra que vai de um lado ao outro. Qual é a função dessa fibra aqui? Ela demarca, ela delimita espaço. Sim, porque pensa bem, se tu não tiver um limite para que o processo aconteça, os cromossomos eles podem se perder no meio do caminho. Tu entende? Eles podem ir para outros lugares. E não é isso que a célula quer. Ela está dizendo assim, ó, a movimentação de vocês é nesse espaçozinho aqui. Não é aqui para fora, tu não tem que vir aqui para fora. Então é por isso que tu tem essa fibra contínua. Então vamos repetir. Grava aí no teu caderno, fica bem atento. Fibra do áster. Depois tu tem a fibra cromossômica, que vai até o cromossomo, e tu tem a fibra contínua, que percorre toda essa extensão. Entendeste? Entendeu o esquema aqui? Então a duplicação do centríolo é super importante, porque tu vai migrar 2 centríolos para cada polo da célula, e eles vão formar as fibras do fuso, e vão começar a orientar o processo. Então o processo vai começar a ter uma orientação. Logo em seguida, gurizadinha, 2 coisas começam a desaparecer. E até porque elas não têm mais tanta utilidade, principalmente nesse fenômeno, tá? Porque eu quero movimento, eu quero deslocamento de material genético, eu quero deslocamento de cromossomo. Então eu não posso ter carioteca, tá ligado? Não posso ter carioteca. Então a carioteca, ela começa a se desintegrar. Existem enzimas específicas ali que vão desintegrar essas membranas. E aí o que vai acontecer? Vai abrir espaço para a movimentação cromossômica. Correto? E outra estrutura também que desaparece é o nucleolo, até porque ele já teve a função dele, né?
ele já teve o compromisso com a célula. Lá na fase G1 e na fase G2 da intérfase, o nucleolo foi muito importante. Por que ele foi muito importante? Porque ele mandou sintetizar subunidades dos ribossomos. E aí teve síntese proteica. Lembra da aula da semana passada que a gente estudou aqui? Então, na fase G1 e na fase G2, eu tenho síntese proteica. Então, quem é o protagonista dessas etapas? É o nucleolo, cara, é o nucleolo. É ele que vai fazer o negócio acontecer. Aqui, ele é extremamente figurante, tá ligado? Ele é um figurante. Então, o que vai acontecer? Ele desaparece. Mas lembras aí que ele vai reaparecer no final desse nosso processo aqui. Ele reaparece lá na telófase. E tu tem que ficar bem focado nisso. Vão existir cromossomos que vão reorganizar esse nucleolo, tá? São as zonas dos satélites lá, que a gente vai chamar de zona organizadora do nucleolo. E aí ele volta. Lembra que aqui não é nada do além. As coisas elas têm uma ordem para acontecer e elas acontecem super bacana, tá? Então aqui ele desaparece. Ó, na prófase ele desaparece, mas na telófase ele vai voltar. Entendeu aí? Ficou firme? Vamos voltar aqui ao se olhar, vamos se olhar. Então, o que tu tem que lembrar da prófase? Nem é tão difícil assim, nem é tão difícil. Início da condensação cromossômica, início da individualização dos cromossomos, desaparecimento da carioteca e do nucleolo, e formação das fibras do fuso. Entendeu? Fechou aí? Agora, o que vai acontecer? Os nossos cromossomos, eles vão se organizar no meio da célula. Sim, eles vão se organizar no meio da célula, no que a gente chama de linha equatorial, ou placa equatorial. E aí, olha que bonito que vai acontecer. Vamos voltar aos slides. Vamos lá, olha só. Olha que beleza. Agora os meus cromossomos estão enfileirados. E é isso que eu quero chamar atenção, até para o pessoal que já assistiu Meiose lá no Instagram com a gente, né? Lembra que eu, a Rei, a Bruna, a gente está dando essas aulas todas as quintas-feiras. Para a turma de vocês, a aula acontece no fim da tarde, né? Às 18h30, pelo menos comigo, né? É um horário fixo. Eu fixei esse horário, eu quero que vocês sempre cheguem lá e participem. Essa última semana foi muito legal, velho. Essa última semana foi maneiro. Turma da Medicina arrasou lá com a gente. E eu gostaria que, né, vocês participassem, porque qual é o nosso objetivo aqui? É que vocês tenham conteúdo e que vocês consigam ir muito bem no vestibão, cara. Até porque vai acontecer. Pelo menos é o que a gente tem de informação. Tudo vai acontecer nas datas que os caras marcaram. Então, para o pessoal que está nos acompanhando lá no Instagram, ficou uma dúvida, né, entre a metáfase da mitose e metáfase da meiose. Então, presta bem atenção neste desenho que a gente está vendo aqui. Presta bem atenção. Na meiose, os cromossomos, eles estão pareados. Os cromossomos homólogos, eles formam parzinhos. Certo? Aqui não. Aqui não. Aqui eles vão formar uma única fileira de cromossomos. Então, olha aqui, tá vendo? Eu tenho uma única placa equatorial. Então, se a gente pegar para o nosso caso, para o nosso exemplo, seriam uns 46 cromossomos aqui todos enfileiradinhos, ó. Nós teríamos aqui 46 cromossomos enfileirados. Sério isso, sério isso. Eles estariam totalmente enfileirados. Mas aqui nós temos quantos cromossomos? Essa aqui vai ser a minha perguntinha para vocês. Pensem aí. Vocês têm 10 segundos para me dizer quantos cromossomos tem nesse desenho aqui. É 2N igual a quanto? Quem é que vai mandar a resposta aqui no chat? Quero resposta. Vou olhar aqui. Até agora a Camila não se pronunciou. Ó, cadê? O objetivo Beatriz também não se pronunciou. Vamos lá, eu quero saber quantos cromossomos tem nesta célulazinha aqui. Olha o tempo, olha o tempo. Olha o tempo.
Ninguém vai se pronunciar? Estão em dúvida? Então, vamos lá, vamos à resposta, então. Stephanie. As nossas sim, Stephanie. As nossas sim. As nossas células têm 46. Mas nesse desenhozinho aqui, Stephanie, quantos cromossomos tem aqui? Nesse aqui, ó. Aqui. Quantos tu tá visualizando aqui? Vou até botar mais perto para tu ver aí. Vamos lá. Talvez seja o delay, né? Que vocês estão aí me escutando depois que eu falo. Não sei como é que acontece aí para vocês. Se chega a informação depois. Turma, é o seguinte. Nós temos neste desenhozinho aqui 4 cromossomos. 4 cromossomos. Olha aqui, ó. Um cromossominho verde. 2 aqui o vermelhinho. 3 aqui. 4 aqui. Entendeu? Tava com tanta dúvida. Muito bem. Achei tão boa. Muito boa, Camila. Nesse desenho aqui, sim, cara. Esse desenho não nos representa, entendeu? Deixa eu voltar aqui. Muito boa. Muito boa. Muito boa. É assim, ó. Muito legal. Esse desenho, que geralmente tem nos livros de biologia, ele não está representando a nossa célula, tá ligado? Ele é um esquema para a gente entender o processo, entendeu? É de um organismo aleatório, assim, que tem 4 cromossomos, tá? Em alguns livros de biologia, a célulazinha tem 6 cromossomos, mas não existe livro de biologia ou figuras que vão ter os 46 cromossomos. Porque não teria como visualizar numa única figura essa loucurada toda que são. Então, o que a gente faz? A gente monta o cariótipo. Nós, professores, no colégio, a gente monta o cariótipo, que é o conjunto de todos os cromossomos que a gente tem, e a gente faz a galerinha recortar os cromossomos. Talvez vocês fizeram isso no colégio. Talvez vocês tenham feito isso. Tá? Mas vamos voltar para o slide, mas foi divertida essa interaçãozinha aqui. Tá? São 4 cromossomozinhos só. Então, volta aqui para a figura. Muito bem. Então, nós temos aqui 2n igual a 4, nesse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês. E vocês percebam que eles estão extremamente condensados, porque essa é a característica dessa fase. A característica da metáfase é atingir o pico máximo de condensação cromossômica. Então, esse é o melhor momento que nós temos para visualizar os cromossomos ao microscópio. Tá? E aí a gente pode contar o número de cromossomos, a gente pode ver se a pessoa tem alguma anomalia, se ela vai ter alguma síndrome, né? Então a metáfase, geralmente, ela é a fase utilizada pelos cientistas para investigação de casos genéticos, entendeu? Então existe uma substância, tá? Bem comum cair isso em prova de vestibular, que a gente chama de putz, meu Deus, travou a língua, cochilina. Tá, não vou conseguir dizer porque travou a minha língua aqui, mas essa substância, ela vai romper, ó, colchicina, agora foi, colchicina, ela vai romper as fibras do fuso, tá vendo aqui, ó? Ela é como se ela fosse uma tesourinha. Então, ela corta as fibras do fuso e interrompe essa fase. Então, a tua célula vai ficar em metáfase para sempre. E aí, tu pode usar esse momento para investigação genética, né? Tu pode usar para investigar. Olha aqui bem no detalhe, ó, tu pode observar aqui bem no detalhe as fibras cromossômicas, tá vendo? Elas estão unidas ao cromossomo. E é elas que vão fazer o rompimento das cromátides irmãs. Lembrando também que cada braço do cromossomo a gente chama de cromátide. Vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Aqui nós temos um cromossomo, numa visão mais condensada dele, né? E aí cada braço desse cromossomo eu vou chamar de cromátide. Aqui nós temos a constrição primária, que é o centrômero, e aqui nós temos os satélites, né? Que é a constrição secundária. Lembra, tu tem 2 constrições, tu tem 2 zonas de grude, né? De
é como se o DNA tivesse emaranhado ali. Ele está todo emaranhado para colar um braço no outro. Então tu tem aqui o centrômero, que é a constrição primária. E tu tem aqui os satélites, né, que é a constrição secundária. Certo? Isso é muito importante. E aí eu vou conseguir, então, visualizar isso na metáfase. Os cromossomos na placa equatorial, né, eles estão extremamente condensados e estão extremamente enfileirados. Vamos para o próximo slidezinho aqui. No próximo slidezinho aqui, a gente tem os tipos de cromossomos que a gente pode visualizar na metáfase. Essa fase, ela nos possibilita visualização cromossômica. Então, eu tenho aqui o cromossomo metacêntrico, que vai ter os dois braços de tamanhos iguais, e o centrômero bem no meio, tá vendo aqui? Centrômero bem no meio, então os dois braços têm tamanhos iguais. Aí eu tenho aqui o submetacêntrico, e aí o centrômero, ele é submediano, né? Ele é um pouquinho elevado acima. Então ele vai ter um braço médio e um braço longo. Aí nós temos aqui o acrocêntrico. Aí, pô, o centrômero, ele é subterminal. Ele é quase no fim, ó, tá vendo? Ele é quase no fim da molécula. Então vai ter um bracinho curto e vai ter um baita de um bração. E o cromossomo telocêntrico, aí sim ele tem o centrômero terminal. Ele só tem um braço, tá vendo? Só tem um braço. Esse cromossomo a gente não tem, galera. A gente não tem esse cromossomo. Tá? A gente tem os três primeiros. No nosso cariótipo, a gente tem o metacêntrico, o submetacêntrico e o acrocêntrico. Por exemplo, aqui, o cromossomo X, ele é metacêntrico. Cromossomo Y, ele é acrocêntrico, certo? Aqui tem também algumas figurinhas mostrando isso. Ó, esse aqui seria o cromossomo Y, por exemplo, tá? E esse aqui seria o cromossomo X, por exemplo, certo? Então, na metáfase, a gente consegue visualizar cromossomos. E aí, para estudar esses cromossomos, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o cariótipo. A gente vai fazer a montagem desses cromossomos. Eu vou te mostrar agora, nesse próximo slide aqui, o que é um cariótipo. Lembra que o cariótipo humano, agora sim. Agora quem respondeu 46 há pouco, está correto. A gente é composto por 23 pares de cromossomos. São 2 genomas. O genoma do pai e o genoma da mãe formou tu, tá ligado? Então tu é um ser diploide. Lembra? Toda vez que tu ficar em dúvida, diploide, 2 genomas. Haploide, 1 genoma. É isso, é mais fácil. É muito mais fácil. Então vamos olhar aqui o nosso cariótipo. O cariótipo, ele mostra os nossos 2 genomas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Estão vendo aqui? Eu não sei se eu vou conseguir aproximar tanto o slide, mas porque não sei se vai ficar desfocado. Lembra que o tio aqui está dando aula do celular, né? Eu não tenho webcam funcional aqui no meu computador. Então toda essa minha aulinha aqui é produzida no celular, tá? E aí a gente vai olhando aqui, é bem primitivo, mas eu acho que está levando muito conteúdo aí para vocês, que é esse que é o nosso objetivo. Então o cariótipo é isso aqui, ó, é estudar os grupos de cromossomos. E lembrando sempre que a gente tem os 23 pares. Então, qual é o melhor momento de se fazer o cariótipo? É na metáfase. Entendeu? A sequência dessa aula hoje tem tudo a ver com a metáfase. Por enquanto, agora, que nesse caso aqui. Tá certo? Então, é na metáfase, turma, que a gente consegue montar os cariótipos. E o que é cariótipo? Olha aqui. É o estudo dos cromossomos. Eu vou ter a análise do tamanho, da forma e do número desses cromossomos. Tá? Lembrando, e isso eu falei na aula do Instagram, que esses primeiros 22 pares de cromossomos, a gente vai chamar de cromossomos autossomos. São os autossomos. São os iguais entre homens e mulheres. Perfeito? E esse último parzinho aqui, ó, tá vendo? É o par sexual.
Então, quando vocês forem estudar genética com a Renata, tá? Então, eu espero que vocês lembrem dessa nossa aula de hoje. Nós temos as heranças autossômicas, que vão ocorrer a nível desses cromossomos. Eu estou recebendo várias mensagens aqui, tá? Desculpa se estiver interrompendo a aulinha, tá, turma? É incrível como esse WhatsApp funciona. E aí, então, eu tenho aqui as heranças autossômicas e eu tenho aqui as heranças sexuais, ou heranças alossômicas, tá? Também tem esse nomezinho que tu pode usar aí. Então, são as heranças autossômicas, que vão ocorrer entre homens e mulheres do mesmo jeito, e as heranças sexuais, aí nós não temos elas nas mesmas proporções. Pode afetar ou mais meninos ou mais meninas, e aí a gente vai estudar isso ao longo do conteúdo de genética, tá? Aqui no Pautalk. Esperamos que a gente já esteja na sala de aula nesse momento, né? Vamos esperar. Bom, chegamos agora na fase de anáfase. Lembra quem era o sujeito da frase? Prometa Ana telefonar. Para quem tu vai telefonar? Para Ana. Ela é o sujeito, ela é a nossa guria aqui da nossa frase. Então, a fase mais importante, a fase que está conectada a todos os nossos processos, tanto genéticos quanto não, é essa fase de anáfase. O que acontece na fase de anáfase? Né? Vamos dar uma olhada. Na fase de anáfase, turma, ocorre o que a gente chama de migração das cromátides irmãs aos polos da célula. Olha aqui, ó, tá vendo? Elas vão migrar. Mas como é que elas conseguem migrar? Por que elas conseguem fazer esse movimento? Primeiro, cada cromátide vai receber uma constrição primária, ou seja, os centrômeros, eles se duplicam. Então é a primeira coisa que acontece. Então tu vai ter a duplicação dos centrômeros. E aí cada fibra cromossômica vai se grudar a um desses centrômeros. Percebe aqui na fotinho. Cada fibra cromossômica vai se grudar a um centrômero. Feito? Com isso, filamentos de actina vão estar inundando essa região do citoplasma. Lembra? É o citoesqueleto funcionando aqui. E aí esses filamentos de actina, como eles são contráteis, olha o que eles vão fazer. Olha o que eles vão fazer. Eles vão fazer com que haja o rompimento das cromátides irmãs. E observa bem no teu desenho que está indo a mesma quantidade de cromossomos para ambos os polos. Eu tinha 2N igual a 4 e está migrando 4 cromossomos para cada lado. Não é fantástico? É muito legal, velho. Mas, professor, sempre dá certinho isso? Claro que não. Às vezes ocorre a não disjunção. Volta para o tio aqui. O que é a não disjunção? Quando as cromátides têm que se romper, elas acabam não se rompendo. E aí não ocorre a separação, não ocorre a segregação, tá vendo? Não acontece isso. Não. O cabelo tá uma beleza hoje, né? Tá um horror. Então, aí os erros acontecem. Lembrando que no final deste conteúdo aqui, a gente vai ter as mutações cromossômicas. A gente vai estudar os tipos de mutações cromossômicas. É um assunto não muito corriqueiro na prova, mas quando cai deixa a galera louca, tá? Recentemente caiu uma questão de aneuploidia na prova da URGS. E aí teve muito aluno que disse, eu nem sabia o que era aneuploidia. Não estudou, a gente deu na aula as mutações e tu não olhou, tá? Então mutação é interessante. Primeiro que até é muito boa a aula, né? É uma aula tridivertida, a aula das mutações. Entendeu? Duplicação dos centrômeros e migração das cromátides irmãs aos polos da célula. E é aqui o momento em que vai equilibrar, né? O número de cromossomos ele fica igualzinho dos dois lados, a não ser que ocorra um processo mutagênico, certo? Volta para o desenho, meu tempo está quase acabando, então vamos para a telófase aqui agora. Vamos para a telófase. Então, tu entendeu aqui, esse é o processo mais importante, é a anáfase, né? É o momento que não pode acontecer erro nenhum.
E aí a gente chega na fase terminal. Telo quer dizer fim. Terminal, fim. Então é a fase final. E nesse momento a gente vai ter, turma, que diferenciar a telófase animal e a telófase vegetal. Elas são bem diferentes uma da outra. Então, na telófase, por definição, o que vai acontecer? A carioteca reaparece, os centríolos ficam 2 para cada célula, o nucleolo vai ser reconstruído, como eu tinha falado antes, e aí vai acontecer um fenômeno que a gente chama de citocinese, que é o rompimento do citoplasma. Sim, forças vão agir ali. São forças do citoesqueleto também. É o citoesqueleto que está envolvido nisso. E na célula animal, esse movimento ele ocorre de fora para dentro. Tu tá vendo isso? E aí a gente chama que essa citocinese ela é centrípeta. Centrípeta. É como se ela estivesse estrangulando a célula para separar as duas filhas. E é isso mesmo que vai acontecer. As duas células filhas, elas são separadas uma das outras. Certo? Então, grava isso. A citocinese é centrípeta, de fora para dentro. E também a gente vai usar o termo astral, porque tem essas fibras do áster aqui. Então, quando tu tem centríolo, tu tem as fibras do áster. Tu vai formar essas fibras do áster. Então, eu digo que a citocinese, ela é centrípeta e astral, por causa das fibras do áster. Fechou? Agora, rapidinho para a célula vegetal. Olha aqui. Na célula vegetal, vai haver um depósito de celulose e pectina, formando o fragmoplasto, ou lamela média. E a gente já estudou isso aqui na minha aula, foi na aula de organelas. Quem vai fazer esse depósito de celulose e pectina é o complexo de Golgi. É ele que vai secretar essas substâncias para formar essa divisória, essa linha de divisão. E aí tu vai perceber que no final do processo, as duas células filhas, elas não estão separadas uma das outras. Elas estão apenas uma do lado da outra e divididas por essa placa, por essa lamela média, ou por esse fragmoplasto. Então a gente diz, turma, que a célula vegetal, como ela não tem centríolo, ela é uma citocinese anastral, tá? Anastral. E como acontece de dentro para fora, é centrifugar, certo? O movimento de formação da placa é de dentro para fora. Então, é uma citocinese centrífuga. Então, na animal, centrípeta, na vegetal, centrífuga. Muito bem! Esta semana, nosso momento aqui, tão esperado, finalizou. Semana que vem é meiose. Cara, não perde. Avisa teus amiguinhos aí, avisa as amiguinhas aí, tá? Para não perder a aula do tio aqui do Gordito, tá? Da biologia. Não vamos perder esta aula. E vamos mantendo a fé que dias melhores virão. Quando tu estiver meio cabisbaixo, ouve a música do Jota Quest. Dias melhores pra sempre. Lembra dessa música? Música pra caramba, cara. Muito bonita essa música. E a gente espera dias melhores. Mas, mesmo que esses dias tardam a acontecer, a gente está junto aqui na internet, tá? Feliz da vida, estudando, porque a gente vai passar nesse concurso, tá? A gente vai detonar esse concurso. Então, beijo do tio, boas aulas, até semana que vem. Tchau, tchau.